do not have to wear those masks. I mean, please take them off. Honestly, it's not doing anything, and we got to stop with this COVID theater. So if you want to wear it, fine, but this is ridiculous. All right, well, it's good to be at USF. Alô, você meu amigo, você minha amiga. Você já deve estar se perguntando, quem é esse louco aí, Gardino? Quem é esse doido aí? Já viu que não é o presidente do Brasil, né? Não é. Ele é o governador da Flórida, é o Ron DeSantis. Dizem até que este cidadão seria o substituto do Trump na política. É porque ele tá vendo aí, ele é bem novinho, né? Ele é bem novinho. Mas você entendeu o que ele quis dizer, não? Entendeu? A tradução livre é: você não precisa usar essas máscaras. Por favor, tire-as. Honestamente, não tá fazendo nada. Temos que parar com esse teatro Covid. Então, se você quiser usá-lo, tudo bem. Mas tudo isso é ridículo. E neste exato momento, neste bate-canal, eu já peço a você que dê aquele like, compartilha, isso ajuda bastante o nosso canal. Quando você compartilha, as redes sociais entendem que é um conteúdo bom para as pessoas discutirem, conversarem. Vai colocando o seu comentário também. Compartilhe e coloca seu comentário. O que você acha desta posição? Vou compartilhando com você o site do governo de Santa Catarina. A medida foi tomada e tá aí a manchete. Ó. O uso de máscara deixa de ser obrigatório para crianças com menos de 12 anos. Deixa eu colocar aqui no site oficial o meu leitor para que você possa acompanhar esse esclarecimento. A utilização de máscaras por crianças entre 6 e 12 anos deixa de ser obrigatória em Santa Catarina, devendo ser supervisionada pelos pais ou responsáveis, conforme decreto 1769, publicado nesta quarta-feira pelo governo do estado. O documento mantém a recomendação do uso em ambientes públicos e privados, ou seja, quando o ambiente está fechado, tá? Agora, essa notícia, ela não é única não, viu? A cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já tinha retirado a máscara, tá? E agora tem essa reportagem aqui da revista Exame. É o fim das máscaras para crianças. Estados começam a desobrigar o uso. Nas escolas de São Paulo e Santa Catarina, ficará a critério dos pais ou responsáveis a utilização do equipamento de segurança. E nessa questão da pandemia, sempre lembrando que essas medidas em diversos países pelo mundo, inclusive na Europa, né? Nós temos aí medidas sendo tomadas esporadicamente em distritos franceses, na Espanha, também no Reino Unido, que a máscara já deixou de ser obrigatória, tá? Inclusive só se obriga em transporte público, que é complicado, né? O transporte público é complicado no mundo todo, né? E Dinamarca, Suécia também, transformando a pandemia em endemia como se fosse uma gripe comum, né? E o Brasil também está nessa. Olha aqui, notícia oficial, viu, gente? Tá? É da Agência Brasil, até porque hoje a gente tem que ter muito cuidado sobre essa questão de fake news, né? Agência Brasil. Brasil pode rebaixar a pandemia de Covid para a endemia, diz o presidente da República. Aí eu falei, sim, mas sou o presidente que falou? Só o presidente? Não. Olha aqui, ó. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou que já está adotando as medidas necessárias para reclassificar o status da Covid no Brasil, que atualmente é identificado como pandemia. Abre aspas. O Ministério da Saúde avalia a medida em conjunto com outros ministérios e órgãos competentes, levando em conta o cenário epidemiológico e o comportamento do vírus no país, declarou o órgão. Olha, neste momento nós temos aí uma quantidade enorme de opiniões e de informações. Essa questão da máscara nunca foi uma questão que fosse unanimidade. Até hoje, na OMS, Organização Mundial da Saúde ligada à ONU, Organização das Nações Unidas, ainda permanece os dados técnicos para a utilização de máscara anteriores à pandemia. Anteriores.
é para usar apenas em hospital na situação onde exista um quarto de um risco e assim. Inclusive, essa ordenação foi tomada por alguns vírus que tiveram efeito principalmente no leste europeu e também na Ásia, né? A questão, por exemplo, da gripe aviária, né? Gerou um problema seríssimo, todo mundo andando de máscara, né? O pessoal saía da China, pegava avião, ia de máscara, no Japão também, e a Organização Mundial da Saúde naquela época disse que não era necessário usar máscara por conta daquelas endemias de gripes, né? Agora, nesse momento, por conta da pandemia, se usou e ainda se reluta a retirar a máscara, como se fosse um hábito e até um vício. You do not have to wear those masks. I mean, please take them off. Honestly, it's not doing anything, and we got to stop with this COVID theater. So if you want to wear it, fine, but this is ridiculous. All right. Well, it's good to be at USF. França, Dinamarca, Espanha, Reino Unido são alguns países europeus que já estão tratando a pandemia como endemia, ou seja, retirando todas as restrições, tudo vem caindo, incluindo a tal situação do passaporte vacinal, né? Você tem que mostrar que tomou vacina em tudo quanto é canto que você vá. Isso está caindo em diversas partes do mundo, até mesmo no Canadá, né? Que o Trudeau fez aquela situação mais rígida com os caminhoneiros, jogando a polícia para cima e tal. Tem estado canadense que já determinou o fim do passaporte sanitário, né, que é você mostrar que se vacinou. Por que isso está acontecendo no mundo? Não, tem país que fala assim, não, que o grau de vacinação já chegou a 90%, né? É o caso, por exemplo, de países como Portugal, Reino Unido, né, onde a vacinação está altíssima. E quando vem uma variante, na percepção matemática, verifica-se que os casos continuam acontecendo. E também a questão da mortalidade. Mas a mortalidade acontece em cima de pessoas que qualquer outro vírus poderia resultar um efeito nocivo. É a questão da comorbidade. A pessoa obesa, a pessoa hipertensa, a pessoa diabética, com algum problema de saúde que pode ser agravado por um vírus. E não necessariamente o coronavírus, pode ser uma gripe comum, uma virose, né? Você antes chegava no médico, o médico falava, eu acho que é uma virose. Vocês lembram disso? As pessoas até se esqueceram, porque virose é vírus, tem muito vírus por aí. Não é só o coronavírus. A outra percepção, além da questão da vacinação, é de que a variante Ômicron, que tem cepas de praticamente todas as outras variantes, a Ômicron é como se fosse uma vacinação. O que eu estou dizendo para vocês, alguns cientistas dizem que não é bem assim, outros cientistas dizem que é assim mesmo. E a gente não vai chegar numa conclusão. O que eu gosto sempre de colocar para você, nós estamos num ambiente livre aqui, estamos na internet, coloque a sua opinião, tá certo? Compartilhe o vídeo para a gente discutir esse assunto com todo mundo. É isso que nos importa, é isso que nos interessa. Mas aí, esse bilhete é verdadeiro, viu? Essa situação que eu estou colocando aqui para vocês é uma situação verdadeira. Mas nós temos tido aí, até por conta dessa guerra, muitas notícias falsas, e o incrível é que eu estou achando, né, como jornalista, é que essas informações estão partindo de veículos que são acostumados a corrigir as tais fake news. É impressionante. Olha, eu não vou citar nomes aqui porque é até chato. Para mim, que eu sou jornalista também, tenho que respeitá-los. Eu fico apenas olhando essa situação, lamentando, porque são muitos erros, não sei por que isso está acontecendo. Eu acho que depois, né, os órgãos de controle de imprensa vão acabar exercendo a opinião para que debatam essas coberturas para saber exatamente o que de errado está sendo feito. Deixa eu colocar um erro aqui, que é um erro tremendo, tá? Vocês devem ter visto aí uma imagem de um veículo militar
atropelando um carro e teria atropelado o carro que seria de uma pessoa da Ucrânia e esta pessoa teria sobrevivido e estava ferida, né? Disseram que era um veículo, um blindado russo. Lembra da história? Primeiro, não trata-se de um tanque. As informações oficiais de especialistas de armas que checaram essa notícia, não é um tanque. É um veículo militar, fabricado ainda na década de 70. É um veículo russo. Só que os russos não usam mais. Na realidade, foi a força militar da Ucrânia que cometeu a besteira. Veículo muito antigo, provavelmente descontrolou, e a gente tem que agradecer ao divino porque essa pessoa sobreviveu. Mas tem coisa assim muito pior. Por exemplo, tem um jornalista que morreu no fronte de batalha no Afeganistão. E publicaram numa rede de televisão a mesma foto desse jornalista que morreu no Afeganistão, na guerra do Afeganistão, na invasão do Afeganistão pelos americanos, pelos Estados Unidos. Publicaram a mesma foto do cidadão, que é jornalista, como se ele tivesse morrido agora, nesta guerra lá na Ucrânia, tá? Ah, tem meme, né? Aquela jornalista, por exemplo, que disse assim, pelo menos 5 pessoas morreram e outras 10 faleceram. Vocês viram isso aí, não? Quer dizer, se morreram 5, morreram 5. Se tem mais 10 mortos, são 15. Eu lembro para vocês que nós que trabalhamos em televisão, nós lemos, talvez até essa moça não seja culpada. Ela leu o que algum jornalista na retaguarda escreveu para ela ler, né? Mas os memes, as notícias ultrapassam as fake news, as notícias falsas. Se isso é realidade, se não é realidade, até porque existe a chamada contra-informação, né? A chamada contra-informação. Tem, inclusive, o chroma key sendo utilizado até por noticiários internacionais, como se o jornalista estivesse no fronte da batalha e ele não está ali. Simplesmente, o que é o chroma key? É aquela tela que se coloca atrás do cidadão. Hoje, nem precisa colocar a tela, né? A pessoa pode fazer uma filmagem numa parede branca, né? Ou encostado numa parede, pode ser de qualquer cor, e os equipamentos mais modernos e até equipamentos caseiros, editores de vídeo, fazem o resultado. Você põe uma imagem por trás, né, como se fosse uma tropa avançando, como se fosse algo queimando, e essa imagem aparece, né? O nome disso é chroma key, um efeito muito antigo. É um efeito muito antigo. O cinema, inclusive, aperfeiçoou. Hoje, praticamente tudo é feito desta maneira. E você pensa que o cara está lutando, ele está apenas batendo a espada para lá e para cá, e depois eles fazem a composição. E tem gente utilizando desse recurso para fazer jornalismo. Aí não é notícia, tá entendendo? Agora, outro meme. A ex-presidente Dilma Rousseff deu uma entrevista num podcast no YouTube e aí, meu amigo, viralizou. A OTAN é para manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Houve, durante todo o período inicial da OTAN, várias discussões, principalmente a respeito da entrada ou não dos alemães. Havia todo por exemplo, o De Gaulle era contra, depois aceitou, ficou a favor. Enfim, a OTAN teve vários percalços. Você entendeu direitinho, né, o que a ex-presidente Dilma Rousseff explicou sobre a OTAN? Na realidade, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também é chamada de Aliança Atlântica,
Lembro que a OTAN ela foi fundada em 4 de abril de 1949, em plena Guerra Fria, porque o outro bloco era formado pelo chamado Pacto de Varsóvia, né? O grande problema, inclusive nessa guerra, a discussão, é que quando houve a dissolução da antiga União Soviética, que integrava esse bloco do Pacto de Varsóvia, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Mas mesmo acabando o Pacto de Varsóvia, a OTAN, ela permaneceu como uma aliança militar. O órgão de controle ambiental de Pernambuco, CPRH, publicou uma nota para a imprensa confirmando que o problema do mau cheiro que ocorreu na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, está relacionado a algas, mas principalmente a esgoto que continua sendo lançado dentro da praia. E é uma situação que deveria ter sido já solucionada, resolvida, porque a Compesa diz que terminou uma obra, só que muitos prédios, e eu falo de prédios altos e tem residências também, casas, tem alguns condomínios nesta área de Candeias, Jaboatão, tá? Ainda não fizeram o lançamento do esgoto desses condomínios para a rede coletora. E a praia fica desse jeito. É uma situação assim recorrente no nosso estado. Recorrente. E é esgoto. Hoje, por exemplo, teve uma denúncia aqui sobre esgoto na praia de Boa Viagem. Deixa eu mostrar aqui a minha tela sobre a tabela da última fiscalização que foi feita pelo CPRH. Eu chamo a atenção aqui, a Praia do Pina, aqui, a Praia do Pina, perto do Cassino Americano, está imprópria para o banho. Na área de Candeias, olha aqui, Candeias, no residencial Candeias, Bernardo Vieira de Melo, imprópria. Ainda na Praia de Candeias, aqui, Restaurante Candelária, imprópria. Barra de Jangada, imprópria. E vai seguindo, Enseada dos Corais, que já é no Cabo de Santo Agostinho, imprópria. Aqui, Praia de Gaibua, onde os surfistas, aquela praia linda, maravilhosa, exatamente na frente do centro de turismo. A praia imprópria, imprópria. A praia de Ponta de Serrambi, no Pontal, onde fica hoje em dia um resort, aqui, imprópria. E me chamou a atenção também que até mesmo a praia de Tamandaré, do município de Tamandaré, que fica lá juntinho da Praia dos Carneiros, que é outra atração turística do nosso estado, a Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas, que é um hotel de turista também, aqui, a praia imprópria. Tanto problema acontecendo no mundo, né? A gente estava falando de Covid, aí depois veio esse problema da guerra, né? Sempre aparece alguma situação e a gente acaba não prestando muito serviço. Deixa eu falar sobre a nova identidade, tá? Já está contando prazo, porque até o dia 6 de março do próximo ano, os estados terão que fornecer a nova carteira de identidade. A nova carteira de identidade nacional vai usar o número do CPF, cadastro de pessoas físicas da Receita Federal, como padrão de identificação em todo o país. O novo modelo vai reunir diversos documentos do brasileiro em apenas um e estará disponível em 2 versões, física e digital, e de forma gratuita. A emissão das carteiras de identidade permanece sob a responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública de cada estado. A diferença agora é que a identificação será validada pela plataforma do governo federal, o gov.br. O novo modelo segue padrão internacional e poderá ser usado em viagens para fora do país. A nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação,
dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. Os institutos de identificação têm até 6 de março do ano que vem para se adequarem à mudança. Quem tem o RG antigo poderá continuar usando por até 10 anos. Pessoas com 60 anos ou mais poderão manter o documento anterior por tempo indeterminado. Separei para vocês alguns trechos de uma entrevista coletiva. Vários jornalistas fizeram perguntas. As principais perguntas eu separei. As principais dúvidas que, porventura, você tem sobre essa nova carteira de identidade. Carteira de Identidade Nacional. Inicialmente, quero dizer que não é um novo produto. É a modernização de algo que já existe. A carteira, ela é física e terá um modelo também digital. E ela facilitará a vida do cidadão. O CPF passará a ser o número da carteira. Um número único, envolvendo todos os 26 estados e o Distrito Federal. É importante salientar que no dia de hoje nós temos a possibilidade de termos 27 carteiras, ainda que tenha a validade em todo o território. Com esta carteira de identidade nacional, ela será única, integrará os órgãos de identificação de todos os estados da Federação, através do Serviço de Identificação do Cidadão, que está baseado na plataforma GovBR. A nova carteira facilitará ao cidadão o acesso a muitos serviços e conta com elementos de segurança atuais. Por exemplo, a carteira já estará em condições de ser utilizada em viagens internacionais. Isso é um avanço para o que existia. Através do código QR, o cidadão terá acesso, e os órgãos do governo e também privados terão acesso às informações do cidadão. Neste código QR, ele será abastecido com aquilo que o cidadão autorizar. E é importante salientar que a carteira segue a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela junta ao mesmo tempo transparência e segurança. E importante, ela não terá que ser paga pelo cidadão. Ela é de graça. Nós nos reunimos, nos debatemos com todos os institutos de identificação dos estados, os quais assinaram um documento e atestaram que esta identidade ela é sustentável e que não causará impacto considerável no orçamento dos estados. Pelo decreto, a mudança ela começa a vigorar 1º de março desse ano e tem até março do ano que vem. Aí o cidadão já pode procurar as secretarias, os locais onde fazem a emissão, para já começar essa emissão? Como é que vai ser isso? O cidadão ele não precisa procurar, neste momento, os institutos de identificação. A troca para a nova identidade será gradativa. Até março do ano que vem, é o prazo para que os institutos de identificação se preparem, estejam aptos à emissão da carteira. Em que pese que alguns institutos já estão em condições de. Então, nós temos diferenças entre os estados com relação à preparação para a emissão da carteira. Mas a troca pelo cidadão, ela pode levar até 10 anos. Então, o cidadão, o que a gente informa, é que não precisa se preocupar em procurar os institutos de identificação neste momento. A respeito dessa validação internacional, vai dispensar o uso do passaporte ou já são para aqueles países que não precisam do passaporte e podem já entrar com a identidade? Obrigada. O uso do documento de identidade pessoal para viagem internacional hoje é principalmente com os países do Mercosul. Esse é um entendimento que já é válido e já tem implementação. Ocorre que, pela multiplicidade de documentos que nós temos hoje, as autoridades estrangeiras às vezes tinham dificuldade de identificar se o documento era ou não válido como documento de identificação, que depende da lei estadual.
O documento que está sendo lançado hoje vai dirimir essa dúvida internacional, porque vai ser um documento só, em vez de vários. Vale a pena colocar também que esse documento foi elaborado com o padrão ICAO de documentação e que já contém informações de identificação para fins de imigração. Então, além do documento servir já como base de identificação no lugar do passaporte para esses países que aceitam documentos de identidade como documento de viagem, ele já vai ter informações que vão facilitar o fluxo internacional de cidadãos. Uma das dúvidas dos nossos ouvintes, quando eu entrei com a informação no ar agora, foi em relação à CNH. Se essa carteira substitui a CNH, por exemplo, se a pessoa está dirigindo, é abordado pela polícia, vai poder apresentar essa nova identificação ou a CNH continua valendo com a sua função? São documentos diferentes com propósitos diferentes. A CNH é um documento regido pelo direito administrativo para regulamentar o direito de dirigir, tá? Mas ela tem a possibilidade adicional de identificar o cidadão. Então, ela não substitui, o RG não substitui a carteira de motorista. A carteira de registro de motorista continua sendo um documento separado que tem dentro do território nacional a capacidade de identificar o portador. Complementando, esta carteira não substitui nenhum documento que atualmente está em vigor, nenhum. As carteiras corporativas, a própria carteira de motorista, ela não substitui, a não ser a antiga carteira de identidade, paulatinamente, num período de 10 anos. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira dela é essa nova carteira de identidade, se ela vai ter uma validade ou se vai ser por prazo indeterminado, se já está definido qual que seria essa validade. Se os senhores pudessem explicar um pouco, então, ao longo desse período de 10 anos, eu, por exemplo, no meu caso, poderia continuar utilizando o meu RG normalmente, isso não vai ter alteração, e a partir do final do prazo, aí sim haveria mudança. Uma outra dúvida se seria o número do CPF, mas se o documento em si vai mudar de nome, então é isso, a partir de quando terminar o prazo, já não existiria um documento chamado CPF, e sim seria esse novo número de identificação. Seria isso? A primeira pergunta está coberta no artigo 15 do decreto. Ele tem validade, sim. Não é um prazo de validade fixo, ele vai variar de acordo com a idade do portador. Então, eu tomo licença aqui para fazer uma breve leitura. Ela terá validade de 5 anos para pessoas com idade de 0 a 11 anos, de 10 anos para pessoas com idade de 12 anos completos a 59 anos, e indeterminada para pessoas a partir de 60 anos. Os documentos emitidos, isso também é uma pergunta que pode ser respondida pelo decreto, os documentos emitidos a partir de março do ano que vem vão continuar válidos por 10 anos. Então, não é necessária uma troca imediata. Respondi a todas as suas perguntas, tinha mais uma, não? Perdão, a questão do nome do documento. Olha, o CPF, ele já é um número de registro para finalidades fiscais. Ele vai continuar a ser utilizado para finalidades fiscais. O que ocorre é que, pelo uso disseminado e já incorporado pela população, entendeu-se como a solução de mais fácil seguimento pelo público de se utilizar esse número em lugar do número do RG. Então, o CPF continua existindo como um documento para finalidade fiscal, inclusive ele vai continuar a ser gerenciado pelo Ministério da Economia por meio da Secretaria de Receita Federal, mas o que se está extinguindo é o número do RG estadual. Então, existe o CPF ainda com finalidade fiscal em nível federal, e os estados vão começar a utilizar o número do CPF como o número de identidade. Esse poderá ser o primeiro passo, né, para que o Brasil, que é um país enorme, né, possa ter um documento único. São muitos documentos que ainda se exige da população brasileira. É uma verdadeira loucura, né, você guardar
carteira de trabalho, o documento do CPF, a identidade, carteira de motorista, PIS, PASEP, é muito documento. É muito documento, tá? Então é um primeiro passo para que possamos ter um documento único. Agora, isso vai demorar. Nós estamos atrasados. Olha, outra situação é a questão do título de eleitor. Nós temos só 2 meses aí, se você tiver irregular, mais 2 meses. A boa notícia é que você pode fazer tudo pela internet. O eleitor que já possui título deve verificar se tem algum débito ou multa com a Justiça Eleitoral. Isso pode ser feito pela plataforma TítuloNet do Tribunal Superior Eleitoral, pelos sites do Tribunal Regional Eleitoral dos Estados ou pelo aplicativo e-Título. Também por esses meios, é possível solicitar transferência de domicílio eleitoral, alterar dados pessoais, como o uso de nome social, e regularizar o título cancelado, caso de quem deixou de votar ou justificar por 3 pleitos seguidos. Informações e documentos apresentados passam por análise e o cidadão pode acompanhar virtualmente o andamento do processo. O eleitor que tem a consciência e a lembrança de que votou regularmente nas últimas eleições, certamente ele não deve ter problemas para votar no primeiro turno e no segundo turno. Agora, aqueles que tiveram a transferência de domicílio eleitoral, mudaram de estado ou que lembram que deixaram de votar ou de justificar, é sempre bom dar uma olhada no site da Justiça Eleitoral para verificar se o seu título está regular e se ele está em condições de votar na época certa. A não regularização do título pode acarretar alguns problemas para o eleitor. Além de deixar de participar da escolha dos seus candidatos, desse exercício democrático, ele tem algumas consequências civis também, como não poder se matricular em universidades públicas e até mesmo pelo Enem, pelo SISU. Ele tem dificuldade, se for o caso, de uma posse em cargo público e até de emissão de documentos, como passaporte e identidade. Por causa da pandemia, todo o atendimento da Justiça Eleitoral está sendo feito virtualmente. Mas quem não tem acesso à internet também tem a opção. É só entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Lá, o eleitor vai receber orientação e será encaminhado para o atendimento presencial em cartório, de maneira pontual. E é nesse momento que a gente se despede de mais um programa. Grato a você pela audiência. Não se esqueça aí de compartilhar esse conteúdo, se você gostar, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, nos seus círculos aí, tá? Os botões estão no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Quando você faz o compartilhamento, essas redes sociais entendem que o conteúdo é importante, né? E ajuda bastante na nossa questão da audiência. Grato, hein? Um bom dia.